A gente viu também a ferramenta Quick Selection, que é aquela do pincel, que a gente vai passando o pincel, ele já vai selecionando os limites para mim. Agora, tem uma ferramenta que a gente utiliza não só para selecionar, e quando a gente precisa da seleção mais manual, a gente precisa realmente marcar um ponto específico para poder criar a seleção, como também a gente tem como criar vetor dentro do Photoshop, tá? Ou seja, desenhar vetor, criar traço dentro do Photoshop. Essa ferramenta é muito utilizada há algum tempo, quando a gente precisa fazer um recorte de imagem mais preciso, que é essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta que a gente chama também de Pen, né? Pen Tool, tá? Que é a ferramenta da canetinha, que é a caneta, né? Na tradução do português aí. Essa ferramenta, ela vai tanto servir para você criar uma seleção, como você também vai poder desenhar com ela dentro do Photoshop usando o que a gente já conhece de Illustrator, Corel e outros programas de vetor, usando os pontos e as curvas de Bezier, tá? Então, quando eu clico na ferramenta Pen Tool, aqui em cima, ó, eu tenho algumas opções da ferramenta. Na primeira caixinha de opções, eu vou ter aqui, se eu quero criar um path, ou seja, um caminho, ou se eu quero criar um shape, uma forma, tá? Então, eu tenho as duas opções. O path, ele vai criar para mim, além do caminho, eu vou ter aqui, ó, do lado de Layers, Channels, eu tenho uma aba chamada Paths, ou caminhos. Como é que está em português aí? Demarcadores. Então, aí do lado de camadas e canais, você vai ter os demarcadores em português, que são os paths. E quando você começar a criar, ele vai criar uma camada de seleção para esse path que você escolheu. Então, você vai poder gerenciar as suas seleções e os seus caminhos que você desenhou, tá? Se você marca a opção path. Se você marca a opção shape, o que vai aparecer para você são opções de desenho, bem parecidas com Illustrator. Então, você vai ter aqui uma cor de preenchimento, que é a mesma cor do foreground color aqui embaixo. Uma opção de stroke, ou seja, contorno, espessura do contorno e tipo de linha do contorno. Então, quando eu coloco shape, se eu começar a usar a minha ferramenta Pen aqui, vou colocar aqui, ó, começar a desenhar, ele automaticamente para mim vai criar um layer de shape, certo? E vai criar uma forma vetorial para mim. Tá? E aqui, ó, eu escolhi a cor, eu posso escolher também o contorno, tá? Além da espessura do contorno e do tipo de linha. Então, com o shape, eu consigo fazer o quê? Criar uma forma, tá? Usando a mesma ferramenta, a ferramenta Pen Tool, eu consigo criar uma forma e consigo editar essa forma através dos botões aqui, ó, que ficam na mesma ferramenta. Se eu clicar e segurar, aqui a ferramenta Pen, eu vou ter o Freeform Pen, que aí eu vou desenhar essa forma à mão livre. Eu tenho adicionar Anchor Point, que é o quê? Adicionar um ponto de detalhamento na linha. Então, se eu clico aqui e venho em cima da minha linha, eu vou criar um ponto, olha lá, ó. Eu tenho aqui também deletar um ponto, então eu vou em cima do ponto e não quero ele, eu deleto, olha só. E eu tenho aqui também converter o ponto. Se eu, por acaso, criei um ponto de canto, que é aquele ponto reto, sem clicar e arrastar, ele vai criar um ponto de corner, que é um ponto reto. Se eu quero converter ele para um Bezier corner, ou seja, com os controles, aí eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, Convert Point Tool, para abrir o meu ponto de Bezier. Agora, se eu quiser alterar a posição desses pontos, o formato desses pontos, logo abaixo aqui, ó, eu vou ter duas setinhas. Uma setinha preta, chamada Path Selection, e uma setinha branca chamada Direct Selection Tool. Essas setinhas servirão para eu poder pegar, no caso da setinha branca, pegar os pontos, alterar a sua posição, seu formato
E a setinha preta vai servir para eu pegar todo o stroke e mexer nele. Ó. Tá? Então, eu tenho aqui criação e conversão da ferramenta Pen Tool e tenho aqui seleção e movimentação do path que eu criei. Tá? Então, quando você usa o shape, ele vai criar essa forma, cria o layer de forma, e o mais interessante, se a gente for aqui nos layers, na camada, você vai notar que a camada ele vai ter esse ícone aqui, ó. Se eu der 2 cliques, ele vai me dar a opção de cor, e se eu altero aqui, ó, a cor, ele automaticamente altera o preenchimento para mim. Tá? Então, é uma maneira mais rápida de você pegar um atalho para mudar a cor do shape. Certo? Outra coisa, lá na camada, na aba demarcadores, ele vai me dar ó, a forma do shape que eu criei. Se eu quiser duplicar, se eu quiser deletar, se eu quiser alterar ela, ele está guardado. Então, a ferramenta Shape ela serve também para você criar esse tipo de forma. Agora, quando eu trabalho, eu vou deletar aqui porque eu vou fazer do outro jeito agora. Quando eu trabalho aqui, em vez de Shape, na ferramenta Pen, eu trabalho com Path, o que eu vou fazer? Na hora de criar, vamos pegar aqui, ele vai criar para mim as linhas, o caminho, ó, tá vendo aqui? Se eu fechar esse caminho, ele não vai preencher para mim. Ele vai simplesmente criar a seleção. Ou, na realidade, o path. Eu vou escolher se vai ser seleção, se vai ser máscara, se vai ser alguma coisa depois. Então, eu cliquei no final, no início aqui, ele fecha para mim. Tá vendo? Ele não fez nada. O que ele marcou foi, criou para mim um path. Esse path, aqui ó, na aba path, eu posso transformar ele aqui embaixo, por exemplo, em uma seleção. Tá? Então, se eu quisesse selecionar aqui dentro do cabelo, né? Aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Então, eu iria pegar minha ferramenta Path, iria desenhar ali, usando as curvas, né? Aproximar, desenhei esse Path. Aí, ó, vou clicar nele, ele vai estar lá. Se eu clicar aqui fora, eu posso ir lá e criar outro. Então, o que acontece? A partir do momento que eu comecei a criar outro aqui, aquele primeiro que eu tinha feito, ó, sumiu. Eu clico aqui fora. Então, o que eu faço? Para eu criar vários paths e depois utilizar cada um como seleção, eu posso fazer o quê? Eu crio um, vou selecionando, ó, fechei. Se eu quiser criar um outro diferente, eu vou na mesma camada ó, e clico. Criei. Agora, se eu quiser criar um outro path para um outro tipo de seleção, eu venho aqui, ó, no botãozinho de criar novo path, e aí eu posso criar um novo. Aqui ele vai continuar ali, ó. Clicar aqui, eu vou criar um novo. Ó. Vou aproximar com... Vou colocar ele grande aqui. Olha lá, eu tenho o primeiro que está aqui e tenho o segundo, ó, que está aqui. Então eu posso criar dentro de a mesma imagem vários paths de seleção para fazer recortes ou mudanças, modificações em áreas que eu preciso ter a precisão do desenho para alterar. Tá? Então um recorte que você precisa pegar pixel por pixel de uma imagem para contornar aquele pedaço lá e recortar o que está em volta, a gente pode usar a ferramenta Path para isso. Ok? É uma maneira. Você pode usar ela para desenhar também. Ah, eu já desenho com vetor no Illustrator. Então, você pode usar essa ferramenta aqui no Photoshop para fazer alguma coisa parecida. Inclusive, se eu não me engano, que eu não mexo muito com o Illustrator, se você arrastar do Illustrator para o Photoshop, ele já vai criar a camada Path com as características específicas, tá? Sem nenhuma complicação. Ok, gente? Então, o Path serve para isso. Clicou aqui na seleção, ó, ele já seleciona aquele desenho que você fez. Se você clicar de novo aqui em Work Path, você pode voltar lá, ó, com suas ferramentas
de edição e mexer no seu PF, que ele vai continuar ali, tá? Olha lá, ó. Seleciona o ponto, transforma ele em Bezier, clica aqui, seleciona outro ponto, tá? Então ele vai criando os PFs e você vai poder alterar eles. Ok, gente? A gente viu ajuste de imagem até então usando a cor principal de imagem feita em tela, que é o RGB. Então, se eu começar a olhar essa imagem aqui, ó, eu vou ter o RGB. Se eu ler aqui em cima, tá lá, ó, color2.psd, RGB 8 bits. E o que são esses canais de cores? O canal de cor RGB, eu tenho o R, que é o red, que é vermelho, o G, que é o green, verde, e o B, que é o blue, azul. Esses três pigmentos, na realidade, serão 3 pontos luminosos que misturados a gente forma as outras cores todas, aqui na tela. Então, se você pegar uma foto microscópica aí de tela de celular, tela de computador, você vai enxergar um monte de pontinho verde, vermelho e azul. A intensidade com que eles se misturam, vocês vão ter as outras cores. No Photoshop, você disseca esses canais aqui, ó, na aba Canais, ou Channels. Então, eu tenho aqui, ó, a imagem colorida, o RGB, e eu tenho um canal de vermelho, um canal de verde, um canal de azul. Aí você pergunta, mas está aparecendo preto e branco, professor, não está aparecendo azul, vermelho e verde. Como é que é formada a cor na tela? Através de intensidade e falta de cor, não é? Olha só o canal azul. Qual que é a área que está mais escura? O telefone. Quando eu combino aqui o azul com o verde, olha lá, que a mistura de azul e verde dá que cor, gente? Amarelo. Olha o que já ficou amarelo ali. Entenderam? Porque eu misturei a intensidade de azul com a intensidade de verde. Tem algum vermelho agora? Não, porque o canal vermelho está o quê? Desabilitado. Então aqui, ó, você tem as cores decompostas e você pode enxergar a composição das mesmas. Olha lá, ó, vermelho com amarelo. Vermelho com azul. Agora, quando eu coloco só um canal específico, você só tem o valor dessa cor na imagem. Entendeu? É como se fosse um negativo, um fotolito, que é o 100YK. Tá? Agora, quando eu converto essa imagem, Image Mode, 100YK, primeira coisa que ele vai falar para mim, 100YK usa o quê? Pigmento. Então você vai ter ciano, magenta, amarelo e preto. São cores completamente diferentes das três cores que a gente utiliza para a luminosidade. Então ele fala aqui, ó, você está convertendo para 100YK usando perfil de cor tal. Tá vendo aqui, ó? US Web Coated Swap V2 Profile. Ele está falando para mim que eu estou usando esse perfil de cor nessa imagem. Por quê? O perfil de cor é que vai indicar de um dispositivo para o outro como que ele vai mostrar as cores na tela. Se você usa um perfil de cor em um e abre no outro perfil de cor, pode ter alterações de cores próximas. Como, por exemplo, o azul ficar mais parecido com o verde, verde ficar mais parecido com o azul, dependendo do perfil de cor. Então, ele me avisa isso, porque ele muda completamente o modo como ele vai mostrar as cores. Se eu clicar aqui em OK, visualmente, na minha tela, não tem alteração nenhuma. Tá? E aqui, agora, os meus canais 100YK, eu vou ter o preto, o amarelo, o magenta e o ciano. Se eu pegasse essa imagem e mandasse imprimir uma gráfica, a chapa, que vocês vão ter isso semestre que vem, se vocês forem visitar uma gráfica, o fotolito é o quê? É o negativo da cor.
falando quanto daquela cor que vai passar em cada buraquinho da chapa. Vai ser impressa igual isso aqui. Então, quando eu pego o preto, aqui, ó, na realidade, tá branco aqui, é onde não tem o preto. O amarelo aqui, ó, tá preto, aonde tem o amarelo, entendeu? Porque é onde vai vazar a tinta. Então, quando você pega o CMYK, é para você ver onde tem mais dessa cor que está explicada aqui, é onde está mais escuro. Então, que cor que é o batom dela? Avermelhado, não é? Magenta é o quê? Hein? Isso. Quando eu venho aqui no canal magenta, só no magenta, como é que está a boca dela? Escura, e o fundo está o quê? Cinza. Então, significa que nesse canal magenta, é aqui que eu tenho mais dessa cor, onde está mais cinza e mais escuro. Tá? Agora, eu tenho outro modo de cor, que é muito bom para você trabalhar. Eu vou dar um Ctrl Z, para eu não ter que mudar aquela coisa do perfil de cor. É muito interessante para trabalhar na hora do ajuste, porque ele vai trabalhar de maneira diferente. Uma parte da imagem, que eu estou falando para vocês há séculos aqui, é extremamente importante, que é a parte da luminosidade. Ou seja, eu tenho sombra e tenho luz. Se eu pegar essa imagem do jeito que ela está aqui agora, certo? Vier aqui, ó, no meu... Deixa eu apagar isso aqui. Yes. Se eu vier aqui agora, no meu ajuste, ó, pegar meu levels, certo? E igualar aqui, ó, os meus pontos branco e preto, 128, 128, a minha imagem, ela vai acontecer o que com ela? Vai sumir, porque eu tirei luz e tirei sombra. Então, eu chatei a imagem. Então, esse canal de luz específico na imagem RGB, eu não tenho. Eu não consigo regular a luz, ou seja, a quantidade de brilho ou de luminosidade específica no canal, no modo RGB, eu não consigo regular ele. Agora, eu tenho outro modo de cor, e se você precisar trabalhar a parte de luminosidade da imagem, ele é mais preciso do que o modo RGB. Esse modo a gente chama de Lab Color. Chama Lab, não é porque é laboratório não, tá, gente? É por causa disso aqui, ó. Você tem um canal de luminosidade específico, um canal de cor que vai do verde para o magenta, ou seja, já tem um espectro maior do que o RGB, e um canal de cor que vai do B, canal de cor B, que vai do azul para o amarelo. Tá? Então, quando eu pego a minha imagem, aqui, vou tirar meu levels aqui, e converto ela para o modo de cor Lab, vem aqui, ó, Image, Mode, Lab Color. A princípio, não se altera quase nada na imagem. A imagem continua com as mesmas cores. Nos canais, eu vou ter agora o quê? Um canal que vai trabalhar somente a luz, um canal que vai trabalhar o espectro do verde para o magenta, e um canal que vai trabalhar o B, canal B, vai trabalhar do azul para o amarelo. Mas o que me interessa mesmo no Lab Color, para ajustar a imagem, é esse canal aqui, ó, de luminosidade. Então, só para a gente entender, eu vou voltar aqui nos meus layers, vou pegar meu levels, e olha só o que acontece quando eu aproximo a minha barrinha do meio. Eu não tenho mais uma imagem sem cor. Eu tenho uma imagem sem luz. Eu não tenho nem sombra e nem brilho. Então, no Levels agora, eu vou tratar o quê? Eu vou tratar a luz. Quando eu entro no Lightness, eu estou trabalhando a luz da imagem. Então, posso deixar ela o quê? Com mais contraste, sem alterar as cores. Coisa que no RGB eu não consigo, porque eu não tenho um canal específico de luz. Eu tenho um canal
RGB, o canal R, o canal G e o canal B. Então, eu não consigo trabalhar no RGB somente à luz da imagem através dos canais. Eu consigo trabalhar através dos filtros, dos ajustes de exposição e tal. Mas no Lab, não, eu tenho um canal específico para trabalhar contraste de luz e sombra, preservando a cor do jeito que ela é. Tá? Então, quando eu venho aqui, ó, e mexo no meu espectro, no meu histograma aqui, usando o canal Lightning, as cores elas não se alteram. A gama, a matiz de cores, continua a mesma. O que altera é o quê? A quantidade de luz e sombra que eu coloco na imagem. Agora, se eu vou no canal A, aí sim eu tenho uma alteração das cores naquele espectro. O A vai do verde para o magenta. Ou seja, é como se eu estivesse colocando verde desse lado, colocando magenta desse. E o B é do azul para o amarelo. Ou seja, desse lado aqui eu coloco azul, desse lado aqui eu coloco a amarelo. Então, é um modo de cor muito interessante quando você precisa trabalhar cor separado de luz. Tá? Onde você não precisa ter essa preocupação de ter que guardar a cor, guardar a informação de cor, selecionar. Não. Ele já trabalha esse canal separado para você. Ok? Aí você fala assim, bom, eu quero voltar para o RGB. Aí sim que vem o detalhe. Se você fez algum ajuste usando o Lab Color na alteração de luz e sombra, para deixar a imagem diferente, e você quer voltar para o modo RGB, ao invés de você voltar no Image Mode e clicar em RGB, porque senão ele vai reverter e vai perder as informações, você converte essa imagem para o perfil de cor Lab Color. Então você vem aqui, ó, em Edit, Convert to Profile. O profile que está aqui, ó, Lab Color, você escolhe qual é o perfil de cor RGB que você quer converter. No caso, ele já tem o padrão aqui que eu estou usando, que é o sRGB, mas eu posso também colocar o Adobe RGB, né? Ou CMYK, ou qualquer um outro. E aí, o que ele faz? Ele vai manter, vai preservar as informações que eu tenho de canal de cor, jogar para o outro arquivo sem alterar aquela escala que eu falei para você de perfil do CMYK, como acontece também. Então, se você for converter de CMYK para RGB também, o ideal é que você venha para Convert to Profile e escolha o Profile certo. Essa parte de perfil de cor, que é o Profile, vocês vão ter mais na frente na parte de impressão, porque isso aqui realmente funciona mais e você vê a diferença maior na impressão, tá? E peguei do Lab Color, converti para Working RGB e dou OK. Beleza? Quando eu quero converter de volta do Lab Color para o RGB, eu uso Edit, Convert to Profile. Ok, gente? Alguma dúvida aí?